Aos vivos! Boa noite! Boa noite, como estão vocês? Eu sou Evandro Moreira, o marido da nutricionista. E eu sou Lívia Gomes, a nutricionista. Top! Para quem não me conhece, eu tenho esclerose múltipla e desde 2013 eu faço o protocolo Coimbra, uso altas doses de vitamina D e só protocolo Coimbra, sem medicação, sem intercorrência, sem fazer pulsoterapia, mas nunca na minha vida, com fé em Deus. E só com o protocolo Coimbra, com autoimune inativada, graças a Deus. Eu gostei porque o Super Charles já chegou aí, que eu falei que ia fazer chamada. Charles, boa noite! Quanto tempo, meu queridão? Que bom que você está por aqui. Rapaz, é só ameaçar fazer chamada. Mari, boa noite! Boa noite, Super Mari. Kátia. Super Kátia, Super Dai Mendes. Dai. Tá vendo sua chamadinha aí, É ó? isso, eu ameaço logo. Boa noite, Super Kátia Glória. Boa noite, gente. A gente veio aqui para mais uma live conversar com vocês esse assunto que a gente gosta tanto e vivencia, É isso. né? Que é o protocolo Coimbra. E correria, ó. Correria, Charles. Valéria também. Então, e hoje a gente Travando vai um pouquinho. internet. Pior que aqui a gente não tem nem o que fazer muito. Hoje a gente tá só. Hoje, com fé em Deus, vai chover. Rapaz, a gente tá aqui na Porque o torcida calor pra que tá chova. demais. Mas é isso, hoje a gente vai conversar com vocês, responder as perguntas que vocês mandaram e as que surgirem aqui também, viu? Tem um bocado de coisa pra falar hoje. Vou falar mal de todo mundo hoje. Principalmente de quem não veio. Principalmente quem não vier. Ainda bem, Oi, que Superbet, Beth. ainda bem que Superbet chegou, que ela já tava na ponta da língua aqui. Eu já tava, rapaz, esqueci de avisar a Superbet. Nutri Letícia. Super Kátia tá dizendo que lá muita chuva, aí, ó. Pois é. Aqui tá um calor retado, tá bom pra chover, que aqui tem que fazer muito calor. Olha pra isso aí, ó, que Charles tá falando. Charles tá dizendo que parou de fazer a fisioterapia, entrou na academia. Pô, que top, meu irmão. Maravilha. Graças a Deus. Excelente notícia. Maravilha, velho. Vou contar uma notícia boa. Ainda tem gente que abre a boca pra falar mal do protocolo Coimbra. É brincadeira. Pois é. Rapaz. Maristela, boa noite. Boa noite, Super Maristela. Então, vamos ao que interessa, porque Vamos começar. quem está aqui, parabéns, meus amores, Superbet. Sim, falando nisso, Sim, deixa eu abrir um parênteses aqui rapidinho. Queria agradecer um monte de mensagens que eu recebi de parabéns, de feliz aniversário e muita gente do protocolo sempre presente aqui, com muito carinho pra gente. E muito, muito obrigada, viu? Eu tentei responder todo mundo, mas nem sempre eu consigo. E fica aqui já na live meu agradecimento. vocês são top. Aí o pessoal tá me perguntando se a idade que estava no bolo é a verdadeira idade dela. Eu não sei. Eu não vou dizer. Será que é? Será que não é? Qual será a idade de Lívia? Eu não sei. Eu tentei enganar, mas ele revelou. É aquela Será mesma. que é aquela mesma? Super Charles está dizendo que doença estabilizada, graças a Deus, meu queridão. Beth está dizendo que você merece gata. Obrigada. Top demais. Bom, então vamos lá. Perguntas muito boas que vocês mandaram. Perguntaram em relação ao PTH. Qual é o nível de PTH ideal para quem faz uso de altas doses de vitamina D? Então, no tratamento do protocolo, tem uma margem, que é a margem que os médicos estão sempre orientando, né, para os pacientes e sempre desejando que fique nesse intervalo. Normalmente é entre ali o mínimo, o valor mínimo, até 20. O mínimo em alguns laboratórios variam entre 15, entre 12, mas sempre fica em torno disso. Então, é entre esse intervalo aí. Mas, claro, cada paciente vai ter sua individualidade e sua orientação médica. Certo, mas e aí, se ficar abaixo de 15, abaixo de 12? Então, não Já é, é ruim? não é que seja ruim. Você vê que eu boto ela contra a parede. Isso aqui não tem nada combinado, não. A gente faz, quem sabe faz ao vivo. Ao vivo. Não é que seja ruim, mas também não pode ficar muito abaixo. Então, fica ali próximo do mínimo, Certo. Um pouquinho abaixo pode ser também, até 20 mais ou menos. Entendi. Certo. Meu celular hoje eu esqueci de organizar ele. Perguntaram também sobre a quinoa. Se quem está no protocolo pode consumir quinoa. No protocolo, a quinoa ela é um alimento proibido. Infelizmente, 100%.
Infelizmente, já é uma orientação antiga essa daí. E é um alimento assim muito saudável, muito bom para quem está tirando glúten. Era uma opção boa de substituir. Mas em relação ao cálcio, ela tem uma quantidade ali de cálcio e aí por isso ela realmente está um alimento fora do protocolo. Supercat agora está querendo saber por que o PTH não pode ficar muito baixo. Porque ele vai ser um equilíbrio ali entre a vitamina D, né? Então, quando o PTH fica muito baixo, pode estimular a retirada de cálcio do osso. Então, por isso que ele não pode ficar muito abaixo, mas claro que para inativar as autoimunes, ele também não pode ficar lá em cima. Então, tem que estar ali num equilíbrio. Outra pergunta que surgiu foi em relação ao caldo de mandioca. Se caldo de mandioca está liberado. A mandioca em si, ela tá Aipim é bom. Ela tá ali no grupo de moderados porque ela tem uma quantidade de cálcio relevante. Então, qualquer coisa que leve mandioca, aí vai ser o caldo, vai ser o purê, vai ser a própria mandioca, vai ter que ser com moderação. Então, não vai poder consumir em grandes quantidades, nem em várias refeições no mesmo dia. Mas dá para comer sim, dá para consumir. Super Charles está dizendo que nunca comeu isso, então não faz falta. Ele acha que ele está falando da quinoa. A quinoa é um cereal, ela parece com a aveia, né? Só que ela é riquíssima em nutrientes, ela é bem completona assim, em relação em proteína também. A nutrientes. Inclusive você que vai fazer academia, só que você não pode porque você faz protocolo Coimbra. Tá vendo você? E tem a quinoa em grãos, que muita gente substitui pelo arroz. Substitui o arroz pela quinoa, Mas se você vai protocolo, não vá não. Não vai que é barril. E se você nunca comeu, deixa ela quieta. Deixa ela lá, não vai fazer. Parece que tá comendo aveia. Então dá no mesmo. Vai comer sua aveia. Fátima de Laura está dizendo que o PTH normalmente fica muito acima de 20. O empenho é em baixá-lo. É isso. Aí, por isso que é um dos exames, né, que nas consultas seu médico ou sua médica sempre vai pedir para acompanhar, para ver como é que Para saber tá. se vai ter que aumentar sua dose, se vai ter que diminuir sua dose de vitamina, né? Tem tudo isso aí. É um exame de controle. Porque é um tratamento bem personalizado, né? Bem individual. Certo. Tem mais uma pergunta aqui. Que quem faz protocolo Coimbra pode usar temperos secos como chimichurri, Edu Guedes. E por aí vai. E por aí vai, tem as reticências aqui, 3 pontinhos, deve ser coisa pra caramba. Então, essa pergunta abre espaço assim para falar um mundo de coisas aí sobre os temperos. Inclusive, como tem esses 3 pontinhos, cardamomo tá chegando aqui, cardamomo não pode não. Não vá no pode. cardamomo não. Temperos, ervas, especiarias, chás, tudo isso aí entra no bolo. Tem que ter cuidado com a quantidade de sódio, né? Porque normalmente esses temperos prontos vêm com muito sal. Fátima de lá. Amei sua caneca linda. Pois é, essa daqui é uma paixãozinha. E é especialmente pra live, viu? Só uso com vocês. Só usa aqui. Sim, então, falando dos temperos, esses que, especialmente esse da pergunta, né? Chimichurri, Edu Guedes, Ana Maria Braga, qual mais? Lemon pepper, né? Normalmente pode ter muito sódio. O lemon pepper, então, tem lugares que é tão salgado que fica impossível comer. E aí... Aqui em casa eu usava lemon pepper, mas reduzi muito porque ele não é uma constante, né? Tem dias que você compra ele tá salgado, tem dias que ele tá muito salgado, tem dias que ele tá tranquilo, então aí não dá para ficar usando sempre, né? E a gente fala do sódio porque o excesso do sódio ele também pode aumentar a calciúria, pode aumentar a eliminação de cálcio. Então por isso tem que ter controle aí, industrializados, temperos, não usar nada disso. Mas voltando para esses temperos. Peraí, só porque Super Mario tá de olho em sua caneca também, ó. Verdade, eu observei desde a outra live. Super chique a Nutri. E aí... Voltando para os temperos. Sim, voltando para os temperos. E aí a gente fica nessa, né? Sem saber o que tem também nessa mistura. Alguns vai ter coisas simples que vai ser o básico, que não tem problema. Mas se tiver coentro em pó, manjericão em pó... Aí não dá.
não dá para consumir. E fora o sódio, tá? Então, se você tiver acesso à lista de ingredientes desses temperos e constatar que lá não tem coentro em pó, manjericão em pó, aí tudo bem, daria para usar. Mas é muito difícil de ter acesso, principalmente quando a gente compra em loja de produtos naturais, a granel, essas coisas assim, é bem difícil, porque eles já compram de feirantes enfim, tem como, mas melhor evitar. Isso. E aí, os outros temperos, Ou quais seriam? Usa menos também. Quais seriam as opções? Aí vai ser, além dos temperos naturais, né? O alho, cebola, Coentro fresco, bom falar isso. Manjericão fresco. Exatamente. Pode usar também o açafrão, pode usar também a páprica. Então tem... Rapaz, licença, deixa eu contar uma história do açafrão. Açafrão, ele é anti-inflamatório, não é isso? É. Aí um cachorro aqui em casa são cinco cachorros, vira-lata, né? Porque vira-lata só presta em bando. Boa noite, Super Rodrigo. Boa noite, Rodrigo. E aí eles brigando entre eles aqui, teve um que levou uma mordida na pata e ficou andando só de 3 pernas, né? Ficou com a pata pendurada assim, porque é recente, né? Aí eu me invoquei que eu ia dar era açafrão para ele, peguei uma marmita assim de macarrão e meti açafrão. E aí dei para ele comeu. Porra, no mesmo dia ele já estava apoiando a pata no chão. Eu digo, eita negócio. Não sei se foi só isso, mas que foi impressionante, foi. Verdade. E aí o açafrão pode usar como tempero, sim, mas lembrando que se for aquecer, ele vai perder grande parte das propriedades. Você tem que botar no final. Terminou de preparar, terminou a cocção, aí você bota a quantidade de mistura. Tem gente que gosta de botar no arroz, então deixa o arroz ficar pronto, espera ali esfriar, depois você coloca o açafrão, mistura. Ou ele é interessantíssimo, é anti-inflamatório, então é muito bom. Ou usa mesmo através dos shots, né? Muita gente não gosta, mas o benefício é excelente. Então é outra forma de utilizar. As perguntas que eu tinha eram essas. E a gente ia falar de outra coisa. A gente ia falar de quem fala mal do protocolo Coimbra. Importante. Porque assim, tem gente aí dizendo que protocolo Coimbra não tem comprovação científica. Boa noite, Super Marina. Boa noite, Marina. Aí eu pergunto, essa pessoa procurou comprovação científica? Porque assim, se procurar, tem comprovação científica, tem estudos. Então assim, é muito fácil falar que não tem se a pessoa não quer pesquisar. Mas tem uma ferramenta chamada Google. É assim que se escreve, Google. Google. Acadêmico. Que você pesquisa e vai achar comprovações científicas. Certo? Então, assim, o protocolo Coimbra ele não é recomendado para quem? Para quem não tem capacidade de beber água, quem não tem discernimento de beber água, né, de cumprir alguns mandamentos, né, de hidratação e de deixar de comer queijo, essas coisas todas. E é isso. Super Rodrigo está dizendo que usa shot todo dia. Usa shot todo dia. O açafrão, né, no shot. Então, a gente tem o grupo, né, do programa Calçúria 24 Horas e lá tem muitos questionamentos, né, sobre dúvidas e a gente traz algumas dúvidas para cá também. E essa do que Evandro está falando, do protocolo, nas redes sociais, blogueiras, pessoas aí falando mal, na verdade, para ter audiência, e é um assunto sério, né? Então, o que a gente pode falar é o que? Estude, pesquise, conheça o tratamento do protocolo, não apenas fale o que escuta o outro falar. Não precisa acreditar em mim, nem em mim. Pesquise, estude, é só isso. Agora, e conheça o tratamento. Agora sim, eu já passei pelo tratamento convencional, meu pai. Se eu puder, se fosse alguém da minha família. Aliás, recentemente uma amiga minha, que na verdade não foi recentemente que eu falei com ela em 2014, 15. Só que é uma amiga minha que a gente não tem contato há muito tempo, era amiga de infância. Super Marina está dizendo que veio a ser publicado no jornal JAMA em francês que a suplementação de vitamina D. Aí, ó.
Pois é. Mundialmente já é isso. conhecido. Se a pessoa pesquisar, vai achar. Agora, a pessoa querer encontrar pronto é mais difícil mesmo. Nem ovo frito a gente acha pronto, tem que fritar. Então, assim, uma amiga minha ficou, sabe, ela descobriu que tinha esclerose múltipla e entrou em contato comigo. Amiga de infância, né? 2015. Isso em 2015. Na época a gente se falava por e-mail. Ó. Na época era distante mesmo. Então ela perguntou pra mim, eu digo, ó, bicho, o que eu posso dizer é, não vá para o tratamento convencional. Se eu puder te dar um conselho, eu te digo, não vá para o tratamento convencional. Que é o conselho que eu dou para qualquer pessoa que eu conheço. E se for próximo a mim, eu não dou conselho não, eu exijo que não vá para o tratamento convencional. Procure o protocolo Coimbra primeiro. Por quê? Porque você vai dar logo uma pancada na doença, certo? Você vai dar logo uma pancada na autoimune para poder tentar restabelecer seus sintomas. Porque se você perder tempo com tratamento convencional que não vai recuperar os seus sintomas, o tratamento convencional ele não te promete recuperar sintomas, ele promete te dar 33% de chance de você não ter um novo surto. Não é nem para o ímpar, é 33%. O César em um, ou como é? 33%. É um terço. Então, assim, o tratamento convencional é isso. E você vai perder tempo de recuperação das sequelas de cada surto. Hoje eu tenho sequelas, eu ainda tenho algumas sequelas dos surtos que eu tive. Recuperei muito do que eu tinha de sintomas, mas ainda ficaram algumas sequelas. Por quê? Porque eu fiquei de 2006 até 2013 com tratamento convencional. Até descobrir o protocolo Coimbra e aceitar o protocolo Coimbra. Né? Deixar de ouvir meu médico convencional para ir atrás do protocolo Coimbra de verdade. Uhum. Super Adriana está dizendo que começou o protocolo Coimbra com 10 meses de diagnóstico. Top. Foi rápido. Isso, é rápido. Isso é bom porque você tem mais chance de você eliminar as sequelas da autoimune, né? Uhum. Eu, por exemplo, meu pé esquerdo, eu tenho uma pisada torta, porque foi de um surto que eu tive, demorei muito, foi um surto em 2010, eu só fui entrar em 2013, então, assim, algumas coisas demoram mesmo. Demorou de eu entender a importância do protocolo. Então, assim, hoje eu digo, se é meu familiar, eu exijo que vá para o protocolo Coimbra. Se for alguém que eu conheça, me perguntar, eu aconselho, vá para o protocolo Coimbra. Porque é o único que tem chance de te dar qualidade de vida mesmo, sabe? Super Cláudia quase leva falta, viu? Super Cátia Glória tem que ir direto para o protocolo Coimbra. Top demais também. Super Cláudia está lhe dizendo casal lindo. Que ama o coração. Sim, aí você estava contando da sua amiga que você falou em Foi, 2015. 2015. Aí eu falei para ela do protocolo Coimbra. E acabou que eu falei, mas a gente não voltou a se falar. Eu ainda mandei e-mail para ela perguntando se ela tinha entrado ou não, mas acabou que ela nunca mais respondeu e passou. Quando foi agora recente, deve ter um mês, ela, Lívia atendeu uma paciente. Aí Lívia pediu para eu confirmar os dados de pagamento. Aí quando eu li, eu disse, rapaz, esse nome aqui eu conheço. Eu digo, esse nome aqui eu acho que é de minha amiga. E aí ela falando com Lívia, era ela mesmo. Aí depois eu falei com ela, eu disse, pô, bicho, que bom que você entrou. Eu falei, rapaz, quando você falou para mim, eu fui direto pro protocolo Coimbra. Outra qualidade de vida. Então, assim... Super Rodrigo está dizendo que o tratamento convencional me levou para o fundo do poço. Hoje estou ótimo, graças a Deus, e o protocolo Coimbra. Graças a Deus, meu querido. Eu conheci um caba que tratamento convencional, e aí ele perdeu os 2 rins. Os 2 rins. Não foi protocolo Coimbra, não. Ele perdeu por causa de paracetamol. Paracetamol, porque o tratamento convencional, ele te dá uma rebordose para a esclerose múltipla. A medicação, ela te dá uma rebordose, parecendo que você está de ressaca, aquela dor de cabeça assim, sabe? Aí você vai e toma paracetamol. Só que nem sempre faz efeito um só, aí vai tomar 2. Sobrecarregou os rins do cara. Aí vem os médicos convencionais dizer que o tratamento protocolo Coimbra tem risco de perder o rim. E por que eles não falam em relação ao tratamento convencional, que tem risco de afetar fígado, rim e tudo? É medicação. Medicação tem esse risco, né? Super Valéria está dizendo que em quanto tempo começa a fazer efeito o protocolo? Aí é muito pessoal, né? Vai depender de como está o seu corpo, de como está a sua absorção,
Em que grau da doença você, de evolução da autoimune você está? De como chegou, né, até o tratamento, se está com muitos sintomas, se está muito ativa, do ambiente que você vive também, se você tem muito estresse ou não, porque tudo isso vai interferir no resultado do tratamento. A dose também que você está tomando, se já ajustou, se é uma dose adequada para você, ou se ainda está tentando ajustar essa dose. Então, isso leva um tempo, mas cada pessoa vai ter um tempo aí diferente. Super Cláudia está dizendo que essa semana ficou retada com a criatura que estava desdenhando do protocolo. Retei com ela. KKKK. Não fale do meu protocolo, não. Não mexa no meu PC, não, isso, pai. Cláudia. A gente estava aqui falando também sobre isso, justamente porque simplesmente abrir a boca e falar mal, sem pesquisar, sem estudar, com certeza essa pessoa não pesquisou, não estudou, né? De repente ela não sabe o que é Google. E aí propaga informação para desinformar os outros. Olha, o Superbet está dizendo que o filho dela teve o primeiro surto e já começou o protocolo, graças a Deus. Tem 5 anos sem nenhum surto, saúde total, graças a Deus, Superbet. E é isso, não perdeu tempo com um tratamento que como o Super Rodrigo falou, é ladeira abaixo, velho. Entendeu? Por isso... Vocês me veem assim, eu tinha mau humor, não era, Lívia? Tinha mau humor. Eu tinha mau humor. Essa pessoa tinha mau humor. Eu era a pessoa que eu ficava ignorante com Lívia, velho. Com Lívia. Eu ficava ignorante. Eu dizia, essa pessoa tá me matando, sabe? Eu jogava remédio fora, velho, porque eu não aguentava. Tinha dias que eu jogava remédio fora, velho. Eu tomava subcutânea diária, velho. Pra nada, pra não fazer efeito nenhum. E agora é outra vida, outra realidade. E por isso que a gente meio que uma, não é missão, mas é algo que a gente gosta de fazer, falar sobre o tratamento, divulgar para que outras pessoas conheçam, saibam e tenham acesso. Porque Evandro não teve acesso tão cedo. Hoje em dia, muita gente tem acesso rápido, porque a internet está aí, os estudos estão aí, é só pesquisar. Mas o quanto mais nós pudermos, né, propagar, falar, isso é bom. Agora Superbet está dizendo, tadinha, agora só love. E Super Nutrialine está dizendo que até ignora. É o melhor. É o melhor mesmo. O melhor fazer porque se isso ficar falando antes da audiência para a bem. pessoa. Então eu nem comento lá. Eu comento aqui com meus amigos, com minha turma. Super Fátima de Lara está dizendo que o protocolo mudou minha vida. Qualidade de vida, exatamente. Super Nutrialine tem gente que falam para ela que o tratamento dela é água. Que água boa. Não, e eu acho que só da gente estar bebendo mais água também já ajuda um bocado. Super Cláudia dizendo que a gente faz um trabalho incrível. Você também. Você também. Vocês, aliás, todos. Todos que estão aqui, eu tenho certeza que fala para a família, para os amigos, né, da importância desse tratamento. Não é fácil não, velho, falar, porque assim, nem todo mundo está disposto a ouvir. E você... Tem gente que não quer reconhecer que a vida inteira acreditou em uma coisa que não funcionava, né? Você imagina você chegar para uma pessoa que está há 10 anos fazendo tratamento convencional, dizer, rapaz, faça isso aqui. Você está doido? Isso aí não presta. Porque ela vai ter que reconhecer que ela passou 10 anos fazendo errado. É difícil. É isso. E você falou aí da sequela que você teve, né? Do pé, que é uma pisada torta. E a outra é do sorriso, né? Essa ela adora. Mas, a sequela, toda vez que eu vou mentir, a boca corre pro lado. Ela adora essa minha sequela. Eu não posso mentir que a boca vai correndo pro lado. Porra, velho. Mas é isso, graças a Deus. Ela vai, você tá mentindo, sua boca tá correndo pro lado de porra, diabo de esclerose múltipla. Sequela desgraçada. Aí agora vai falar assim, mulher, não pergunte não se eu vou ter que mentir, eu não vou conseguir mentir. Mas é isso. Gente, é isso. Dedéu, se você estiver assistindo depois, você levou falta. Ela vai ver depois. Tu levou falta, não quero nem saber. Então, gente, é isso. Super Evandro se deu mal e ela se deu bem.
isso, tô com então, fome, eu vou comer, tô com fome. é isso. Respondemos todas as dúvidas. Quem for assistir depois, se tiver dúvida, deixa aí nos comentários. Até porque quinta-feira que vem a gente volta. Então, se tiver mais pergunta, vá mandando durante a semana, que aí a gente vai juntando, vai fazendo bolo de perguntas e na outra semana a gente responde tudinho. Estaremos aqui novamente com vocês. Gente, brigadão pela companhia, viu? Pela atenção. Beijos. E Beijos. a gente gostou muito de saber aí das notícias. Charles, Super muito Charles, bem. top demais. É. Bom saber, velho. Quando eu crescer, eu quero ser assim.